Senhoras e senhores, quem aí nunca ouviu aquela música do Depeche Mode, Enjoy the Silence? Uma música bem conhecida, bem dançante, né? O que quer dizer Enjoy the Silence, né? Desfrute o silêncio, né? Aproveite, curta o silêncio. Por que é tão difícil, né? Por que isso é tão difícil? Por que será que eu sempre estou nessa ânsia de ter e no tédio de possuir, né? Ou, como diria Santo Agostinho, o ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Resumidamente, né? Mas o que isso significa, né, meus amigos? O que é esse tal vazio humano, né? Por que isso é tão complexo, né? Bom, é do ser humano, é da nossa natureza ser inquieto. Ter esse sentimento de que sempre está faltando alguma coisa. Ter esse sentimento que eu estou perdendo alguma coisa, ou eu deveria estar fazendo alguma coisa, ou eu poderia colocar mais uma foto aqui nessa estante, ela está meio vazia, tem um espaço sobrando, eu podia comprar uma roupa e colocar ali naquele espaço do meu armário, né? Sempre temos esse sentimento, que de certa forma não é mal, afinal é o que faz nós nos movermos, né? Se não fosse isso, a gente nem levantaria da cama, não é mesmo? Assim como acontece, infelizmente, acontecem em algumas patologias psicológicas, né? A pessoa não tem vontade de se levantar da cama. Mas então, mas isso é bom ou é ruim, né? Depende, meus amigos, depende. Quando se trata desse preencher o vazio, Santo Agostinho fala que a pior forma de tentar preencher são com coisas hedonistas, né? O que são coisas hedonistas? É o prazer imediato, né? É a garrafa de bebida, é a substância ilícita, é a aposta online, é rolar o feed do TikTok, né? É a pior forma de preencher o vazio. E de fato, Santo Agostinho está redondamente certo. A neurociência depois provou isso, né? Mas então vem a forma eudaimônica de preencher esse vazio. O que é a forma eudaimônica de preencher esse vazio? É preencher esse vazio com coisas que vão trazer prazer a longo prazo, né? Coisas que são o oposto do prazer imediato. Eu vou treinar, eu vou ler um livro, eu vou trabalhar. Perceba, há uma imensa diferença, não é? Porém, o objetivo é o mesmo, preencher um vazio impreenchível, né? E tentar preencher esse vazio impreenchível de forma eudaimônica, a longo prazo, também pode ser nocivo. Por isso que hoje em dia, às vezes, a gente encontra muita gente aí com vigorexia, muita gente aí que se acaba em hora extra para ganhar mais no fim do mês, não é mesmo? Eu tenho um ponto de vista diferente. Santo Agostinho, que me perdoe. Mas e se esse vazio talvez não deva ser preenchido? Por que eu digo isso? Porque talvez respeitar o vazio seja a única forma de conviver com ele e passar pela vida sem essa agonia de sempre querer achar resposta, de sempre ter que fazer alguma coisa, né? E hoje em dia isso é extremamente difícil.
Quando eu não estou trabalhando, eu estou no caminho do trabalho. Quando eu não estou no caminho do trabalho, eu estou em casa, arrumando a casa ou fazendo comida. Quando eu não estou fazendo isso, eu estou treinando, eu estou estudando. E quando eu não estou fazendo nada disso, quando não tem nada para fazer, eu estou nessa maravilha que é as redes sociais, né? Ou seja, aquele silêncio que também é música, né? É uma das primeiras lições que a gente aprende nas aulas de música, são as figuras de pausa dentro da pauta. E o maestro, o professor diz: respeitem bem a pausa. Afinal, o silêncio também é música, né? A gente não tem mais esse silêncio. Houve um tempo, meus amigos, que quando você estava ali tentando dormir e vinha aquela pergunta, né? Como será que é um filhote de um gafanhoto, né? E o cara ia ter que dormir sem saber a resposta. Diferente de hoje em dia. Se eu quero saber como é que é um filhote do gafanhoto, eu abro o Google, pesquiso e pronto. Tem imagem, tem vídeo, tem livro, tem artigo, tem tudo, né? Houve um tempo em que se o cara quisesse saber como é que era feito o vidro, olha, ele ia ter que procurar alguém ou sei lá o que, né? Isso faz falta. Eu não estou dizendo isso para os senhores se entregarem ao vazio, né? Se entregar ao vazio é mal. Quando nós nos entregamos ao vazio, estamos entrando em estado catatônico. Mas respeitar o vazio talvez seja o segredo para nós estarmos sempre presentes. Quando o mestre Oda valoriza esse vazio, esse silêncio, ele quer que o seu aluno Jedi, que os Jedi, descubram que nesse vazio, nesse silêncio, está a força. O que é a força, para quem não conhece Star Wars? É o poder deles, né? De forma leiga é isso, é o poder deles. E para se conectar com esse poder, eu tenho que estar com a mente limpa, né? Traduzindo para o mundo real, saindo do Star Wars, entrando no mundo real, é o mindfulness, né? É quando eu paro e começo a ouvir a minha respiração. Eu sinto o meu sapato apertar o meu pé. Eu sinto o vento bater no meu rosto. Eu sinto que a minha mão está tocando, né? Eu ouço o barulho dos pássaros. Esse barulhinho do vento batendo na copa da árvore, fazer esse... Quando eu paro e respeito esse vazio e o aprecio, ao invés de tentar preenchê-lo ou me entregar a ele, é quando eu estou com os meus dois pés na realidade. É quando eu me conecto comigo mesmo. E isso é extremamente difícil, porque a natureza humana é sempre procurar o pelo em ovo, né? O que está faltando aqui? O que falta, né? A natureza humana é tentar preencher, procurar preencher, se questionar como vai preencher, né? Se é com a garrafa de bebida ou com 100 quilos no supino. E depois de um longo dia, ainda sentir isso. Esse vídeo, senhoras e senhores, eu fiz diferente, eu fiz sem roteiro, tentei gravar várias vezes, tentei fazer com o que dava, com o que vinha na minha cabeça, né? Sem seguir um roteiro, né? Não vai ter momento curiosidade do vídeo, não vai ter eu mandando vocês treinarem. É realmente um vídeo para os senhores pararem. É um vídeo
para os senhores pararem de pensar na grama do vizinho, que sempre é mais verde, e olharem para dentro de si. Olhar para sua casa, porque de repente a grama do vizinho é mais verde, o jardim dele é mais bonito, tem mais abelhas, tem mais borboletas, mas a sua casa é mais bonita. De repente você tem uma família mais harmoniosa. Mas para olhar para isso, você tem que parar de olhar para o jardim do vizinho. Você tem que olhar para dentro de si e respeitar aquele momento em que você só está quieto. Você acabou de comer, né? E você não vai logo lavar a louça ou ligar a televisão ou não, você vai simplesmente ficar quieto. É contra a natureza humana. Dizer isso aos senhores é como chegar num escorpião e falar assim: olha, seu escorpião, eu vou pisar em você, mas o senhor, por favor, não me pique. Quase impossível, né? Mas tentem. Tentem curtir o tédio.